Aula 1: Normas culturais e etiqueta social. Olá, Ana. Compreender as normas culturais e etiqueta social de diferentes países pode ser bastante fascinante. Olá, John. Absolutamente, é essencial estar atento a estes aspectos ao interagir com pessoas de diferentes culturas. Pode definitivamente melhorar a nossa comunicação e evitar mal-entendidos não intencionais. Sim, as normas culturais e a etiqueta social variam muito consoante os países e até regiões dentro do mesmo país. Isso é verdade. Por exemplo, em algumas culturas, é habitual tirar os sapatos antes de entrar na casa de alguém. Absolutamente. Mostra respeito pelo seu espaço e mantém os pisos limpos. Noutras culturas, pode não ser necessário. É interessante como pequenos gestos como esse podem ter um significado significativo em diferentes culturas. Definitivamente. Outro aspecto é a forma adequada de cumprimentar alguém. Apertos de mão são comuns em muitas culturas ocidentais, mas em algumas culturas, um beijo de arco ou bochecha é mais apropriado. Isso é um bom ponto. É importante adaptar as nossas saudações aos costumes da cultura em que estamos. Absolutamente. Demonstra sensibilidade cultural e mostra que respeitamos e valorizamos as suas tradições. Compreendo que é preciso tempo para aprender e adaptar-se a estas normas culturais. Sim, faz. Mas com uma mente aberta e vontade de aprender, podemos navegar em diferentes situações sociais com mais tranquilidade. Isso é verdade. Também é importante estar atento à linguagem corporal e às pistas não verbais. Definitivamente. Em algumas culturas, manter o contacto visual direto é visto como um sinal de respeito e atenção, enquanto noutras, pode ser considerado indelicado ou confrontador. É fascinante como algo tão simples como o contacto visual pode ter diferentes significados entre culturas. Absolutamente. É por isso que é crucial fazer a nossa pesquisa e observar o comportamento dos habitantes locais quando visitam um novo local. Dessa forma, podemos adaptar o nosso comportamento de acordo e mostrar respeito pelas normas culturais do país em que estamos. Precisamente. Trata-se de promover a compreensão e construir ligações positivas com pessoas de diferentes origens. Concordo plenamente. Ao estarmos conscientes e respeitando as normas culturais, podemos promover a harmonia e criar interações significativas. Definitivamente. É um processo de aprendizagem contínuo, mas vale a pena o esforço para colmatar lacunas culturais e construir relações mais fortes. Obrigado por partilhar estas ideias. Tem sido uma conversa valiosa. Aula 2: Planeamento de viagens. Olá, Ana. Com todos os horários de partida perfeitos, vou certificar-me de verificar. Olá, John. Isso é uma boa ideia. É sempre importante verificar novamente os horários de partida ao planear uma viagem. Absolutamente. Aprendi com a experiência que perder um voo pode causar muito estresse e inconvenientes. Definitivamente. É crucial chegar ao aeroporto com tempo suficiente para passar pela segurança e check-in. Isso é verdade. Normalmente, pretendo chegar pelo menos 2 horas antes da hora prevista de partida.
Essa é uma boa regra para voos internacionais. Para voos domésticos, normalmente uma hora e meia é suficiente. É bom saber isso. Vou ter isso em mente quando planear a minha próxima viagem. Outro aspecto importante é o empacotamento. Já pensou no que vai precisar trazer? Sim, comecei a fazer uma lista de itens essenciais que vou precisar para a viagem. Essa é uma ótima maneira de se manter organizado. Fazer uma lista ajuda a garantir que não se esqueça de nada importante. Absolutamente. Vou também verificar a previsão do tempo para o meu destino para embalar roupas apropriadas. É uma jogada inteligente. É importante vestir-se confortavelmente e estar preparado para as diferentes condições meteorológicas. Vou também certificar-me de ter todos os meus documentos de viagem em ordem, como o meu passaporte e os vistos necessários. Excelente! É crucial ter todos os documentos necessários prontos para evitar complicações de última hora. Vou também pesquisar os costumes locais e as normas culturais do país que estou a visitar. É uma ótima ideia. Estar atento aos costumes locais irá ajudá-lo a navegar no novo ambiente com mais tranquilidade. Também vou procurar quaisquer atrações locais ou pontos de referência que gostaria de visitar durante a minha viagem. Maravilhoso! É sempre bom ter uma ideia do que quer ver e fazer nos sítios que visita. Vou também verificar se há algum conselho de viagem ou precauções de segurança para o meu destino. É uma abordagem responsável. Manter-se informado sobre as medidas de segurança é essencial quando se viaja. Obrigado por estas dicas valiosas. Sinto-me mais confiante em planear a minha viagem agora. Aula 3: Explorando as atrações locais. Olá, Ana. Excelente. Vou certificar-me de verificar durante a minha estadia. Olá, John. Isso soa como um grande plano. Explorar as atrações locais é uma maneira fantástica de mergulhar na cultura de um lugar. Absolutamente. Gosta sempre de descobrir as joias escondidas e marcos populares de uma nova cidade. É fascinante como cada lugar tem as suas próprias atrações únicas que contam uma história sobre a sua história e identidade. Definitivamente. Adoro visitar museus e galerias de arte para aprender mais sobre a arte e o património local. É uma forma maravilhosa de apreciar os aspectos artísticos e culturais de um destino. Também gosto de explorar locais históricos e monumentos. Fornecem insights sobre o passado de um lugar. Os sítios históricos são como janelas para o passado, permitindo-nos estabelecer uma ligação com o rico património de um local. Também estou interessado em experimentar a gastronomia local. A comida pode ser uma parte significativa da identidade de uma cultura. Absolutamente. Experimentar pratos e sabores locais é uma forma deliciosa de experimentar um novo lugar. Vou certificar-me de verificar alguns restaurantes autênticos e barracas de comida de rua durante a minha visita. É uma ótima ideia. Não se esqueça de experimentar os pratos de assinatura da região em que está. Vou definitivamente ter isso em mente. Estou animado para deliciar-me com as delícias culinárias locais.
Outro aspecto interessante a explorar é a cena local da música e das artes performativas. Isso é verdade. Assistir a concertos, performances ao vivo ou mesmo espetáculos de dança tradicional pode ser bastante cativante. É uma maneira maravilhosa de apreciar os talentos artísticos e as expressões culturais de um lugar. Também vou procurar atividades ao ar livre e locais de natureza. Explorar parques, jardins ou trilhos para caminhadas pode ser refrescante. Passar tempo na natureza é rejuvenescedor e oferece uma perspectiva diferente sobre o destino. Vou ter a certeza de capturar alguns momentos memoráveis com a minha câmera também. A fotografia é uma excelente forma de documentar as suas experiências e partilhá-las com outras pessoas. Estou ansioso para mergulhar nas atrações locais e criar memórias duradouras. Esse é o espírito. Aproveite cada momento da sua exploração e aproveite ao máximo o seu tempo lá. Obrigado pelas sugestões. Agradeço as suas ideias. Lição 4. Rotina matinal e mindset positivo. Olá, Ana. Acordar com um belo nascer do sol deixa-me sempre de bom humor. Olá, John. Concordo, começar o dia com o nascer do sol deslumbrante pode ser verdadeiramente edificante. É incrível como um simples fenómeno natural pode ter um impacto tão positivo na nossa mentalidade. Absolutamente. A beleza da natureza tem uma forma de nos inspirar e energizar. Para além de aproveitar o nascer do sol, gosto de começar o meu dia com alguns exercícios ligeiros. É uma forma fantástica de pôr o seu corpo a mover-se e despertar os músculos. Ajuda-me a sentir-me mais acordado e pronto para enfrentar os desafios do dia. Sou fã de yoga matinal. Não só alonga o meu corpo, mas também acalma a minha mente. O yoga é uma ótima maneira de encontrar equilíbrio e foco antes de mergulhar nas atividades do dia. Também acho reconfortante e reconfortante. Dá um tom positivo para o dia. Após o exercício, gosto de tomar um pequeno almoço nutritivo para alimentar o meu corpo e mente. O pequeno almoço é de facto a refeição mais importante do dia. Fornece a energia de que precisamos para nos mantermos focados. Normalmente opto por uma combinação de proteínas, grãos integrais e frutas para me manter energizado durante toda a manhã. É uma abordagem saudável. É importante nutrir o nosso corpo com os nutrientes certos. A par do bem-estar físico, o bem-estar mental é também crucial para um dia produtivo. Absolutamente. Tomar alguns momentos para meditação ou atenção plena pode ajudar a acalmar a mente e reduzir o stress. Acho que respirar fundo e focar no momento presente ajuda-me a ficar centrado. As práticas de mindfulness são ótimas para aumentar a autoconsciência e melhorar a clareza mental geral. Outra coisa que faço para dar um tom positivo para o dia é ouvir música edificante enquanto me preparo. A música tem uma forma de influenciar o nosso humor e criar uma atmosfera positiva. É incrível como uma música cativante pode elevar instantaneamente o meu ânimo e levar-me a uma mentalidade positiva. Não podia estar mais de acordo.
A música tem o poder de evocar emoções e melhorar o nosso bem-estar geral. No geral, ter uma rotina matinal que incorpora atividade física, alimentação saudável e práticas de mentalidade positiva prepara o terreno para um dia de sucesso. Absolutamente. É tudo uma questão de começar o dia com o pé direito e nutrir o nosso corpo e a mente. Obrigado por partilhar as suas ideias. É sempre inspirador trocar ideias sobre como aproveitar ao máximo as nossas manhãs. Lição 5. Estabelecimento de objetivos e motivação fitness. Olá, Ana. Alguma vez definiu metas de fitness específicas para si própria? Olá, John. Sim, estabelecer metas específicas é importante para manter-se motivado e acompanhar o progresso. Isso é verdade. Definir objetivos claros ajuda-nos a manter o foco e a trabalhar para alcançá-los. Absolutamente. Dá-nos algo pelo que lutar e mantém-nos no caminho certo com a nossa jornada de fitness. Acho que estabelecer metas de curto e longo prazo ajuda-me a manter-me motivado. Essa é uma ótima abordagem. As metas de curto prazo fornecem metas imediatas, enquanto as metas de longo prazo nos mantêm motivados a longo prazo. Exatamente. Objetivos de curto prazo podem ser coisas como aumentar o número de flexões ou correr mais 1 quilômetro. E objetivos a longo prazo podem ser completar uma maratona ou atingir um peso específico ou composição corporal. É importante tornar os nossos objetivos realistas e alcançáveis para não desanimarmos. Absolutamente. Estabelecendo pequenos marcos ao longo do caminho pode ajudar-nos a manter-nos motivados e a celebrar o nosso progresso. Outra coisa que me ajuda a manter-me motivado é encontrar um companheiro de treino. Ter um companheiro de treino pode ser incrivelmente benéfico. Acrescenta um elemento de responsabilização e torna o exercício mais agradável. É ótimo ter alguém com quem partilhar a viagem, alguém que possa impulsioná-lo e fornecer apoio. Concordo. Exercitar-se com um amigo pode tornar os treinos mais divertidos e também proporcionar uma oportunidade para uma competição saudável. Além disso, ter um companheiro de treino pode ajudar-nos a manter-nos consistentes e comprometidos com a nossa rotina de fitness. É mais fácil manter-se motivado quando temos alguém a torcer e a responsabilizá-lo. Também acho útil variar os meus treinos para manter as coisas interessantes e evitar o tédio. Essa é uma ótima estratégia. Tentar diferentes exercícios ou atividades mantém a rotina fresca e desafia diferentes grupos musculares. Gosto de misturar as coisas incorporando treino de força, cardio e exercícios de flexibilidade na minha rotina. A variedade não só nos mantém engajados, mas também nos ajuda a alcançar um nível de condicionamento físico completo. É importante ouvir o nosso corpo e dar-nos dias de descanso quando necessário. O descanso e a recuperação são essenciais para prevenir lesões e permitir que o nosso corpo se repare e cresça mais forte. Absolutamente. Os dias de descanso são tão cruciais como os próprios dias de treino. No geral, definir objetivos específicos e encontrar um companheiro de treino ajuda-nos a manter-nos motivados e comprometidos com a nossa jornada de fitness. Não podia estar mais de acordo. É tudo uma questão de encontrar o que funciona para nós e manter-se consistente com os nossos esforços.
Aula 6. Colaboração e cumprimento de prazos. Olá, Ana. Tenho pensado em como a colaboração pode ser benéfica para alcançar os nossos objetivos. Olá, John. Concordo. Trabalhar em conjunto com outros pode trazer novas perspectivas e melhorar os nossos resultados. É incrível como a colaboração pode levar a ideias e soluções inovadoras. Absolutamente. Quando pomos em comum os nossos conhecimentos e competências, podemos alcançar mais do que individualmente. Gosto de colaborar porque me permite aprender com os outros e alargar os meus horizontes. Colaborar com os outros expõe-nos a diferentes formas de pensar e ajuda-nos a crescer pessoal e profissionalmente. É importante estabelecer uma comunicação clara e estabelecer expectativas ao trabalhar de forma colaborativa. A comunicação clara garante que todos estão na mesma página e compreendem os seus papéis e responsabilidades. Ao colaborar, é crucial respeitar as opiniões e contribuições de todos. O respeito cria um ambiente positivo e inclusivo, onde todos se sentem valorizados e motivados a dar o seu melhor. O tratamento dos prazos é outro aspecto crítico da colaboração. Como é que agir eficazmente? Cumprir prazos exige uma boa gestão do tempo e competências de priorização. Acho útil dividir tarefas maiores em blocos menores e gerenciáveis com os seus próprios prazos. Essa é uma ótima estratégia. A divisão das tarefas torna-as menos sobrecarregáveis e mais fáceis de resolver. Também faço uso de ferramentas e técnicas de produtividade para me manter organizado e garantir a conclusão atempada das tarefas. As ferramentas de produtividade podem ser um divisor de jogo. Ajudam-nos a manter o foco e a acompanhar o nosso progresso de forma eficaz. É importante ser proativo e enfrentar quaisquer possíveis obstáculos ou desafios que possam afetar o cumprimento dos prazos. Ser proativo permite-nos antecipar e encontrar soluções para potenciais obstáculos, garantindo um fluxo de trabalho tranquilo. Comunicar com os membros da equipa e stakeholders é crucial para manter-se alinhado e gerir as expectativas em relação aos prazos. A comunicação regular garante que todos estejam cientes do progresso, possíveis atrasos e quaisquer ajustes necessários. Concordo. A comunicação aberta e transparente ajuda a construir confiança e promove um ambiente colaborativo. Ao colaborar, também é importante ser flexível e adaptável, pois podem surgir mudanças inesperadas. Ser flexível permite-nos ajustar os nossos planos e prioridades ao mesmo tempo que cumprimos os prazos gerais do projeto. No geral, a colaboração e a gestão eficaz dos prazos são essenciais para o sucesso do trabalho em equipa e para a conclusão do projeto. Não podia estar mais de acordo. A colaboração traz à tona o que há de melhor em nós e ajuda-nos a alcançar grandes resultados juntos. Aula 7. Organização de despesas e orçamento. Olá, Ana. Quando se trata de gerir despesas, acompanhe os seus recibos. Olá, John. Sim, certifico-me de recolher todos os recibos de refeições, transporte e outras despesas. Isso é uma boa prática. Ter recibos ajuda a rastrear e organizar com precisão as nossas despesas.
Absolutamente. É importante ter um registro dos nossos gastos para orçamentar eficazmente. Por falar em orçamentação, tem alguma dica sobre como gerir as despesas com sabedoria? Uma estratégia que considero útil é criar um orçamento mensal e aderir a ele. Essa é uma ótima abordagem. A definição de um orçamento permite-nos distribuir sabiamente os nossos fundos e evitar gastos excessivos. Também é essencial priorizar as nossas despesas com base nas nossas necessidades e objetivos financeiros. Concordo. Ao distinguir entre desejos e necessidades, podemos tomar decisões informadas sobre os nossos gastos. Outra dica é acompanhar as nossas despesas regularmente para garantir que estamos dentro do nosso orçamento. Manter um registro das nossas despesas ajuda-nos a identificar áreas onde podemos reduzir, se necessário. Absolutamente. Dá-nos uma imagem clara de onde vai o nosso dinheiro e ajuda-nos a fazer ajustamentos, se necessário. Tem alguma estratégia para poupar dinheiro enquanto aproveita a vida? Uma maneira é procurar ofertas e descontos na hora de fazer compras. É uma abordagem inteligente. Vale sempre a pena verificar as vendas ou usar cupons para poupar algum dinheiro. Outra estratégia é planear refeições e cozinhar em casa em vez de comer fora com frequência. Cozinhar em casa não só poupa dinheiro, mas também permite ter refeições mais saudáveis e nutritivas. Também acho útil estabelecer metas de poupança e automatizar as contribuições regulares para uma conta poupança. Automatizar a poupança é uma ótima maneira de garantir que estamos a colocar dinheiro de lado de forma consistente para o futuro. É importante encontrar um equilíbrio entre desfrutar do nosso presente e garantir o nosso futuro financeiro. Absolutamente. Estando atentos aos nossos gastos e fazendo escolhas conscientes, podemos alcançar a estabilidade financeira. E ter uma compreensão clara das nossas despesas através de recibos e orçamentos ajuda-nos a manter-nos no caminho certo. Obrigado por partilhar as suas ideias. É sempre valioso trocar ideias sobre gestão de despesas e orçamentação. Lição 8. Planear uma viagem. Olá, Ana. Estive a pensar na nossa próxima viagem. Isso soa perfeito. Já verificou voos e alojamentos? Olá, John. Sim, tenho procurado voos e alojamentos para a nossa viagem. Ótimo! Encontrar os voos e alojamentos certos pode tornar a nossa viagem mais agradável. Tenho vindo a comparar preços e a ler comentários para garantir que encontramos as melhores opções dentro do nosso orçamento. É uma abordagem inteligente. É importante equilibrar qualidade e custo ao fazer planos de viagem. Absolutamente. Também tenho considerado a localização das acomodações para garantir a conveniência durante a nossa viagem. A localização é a chave. Ficar numa zona central pode poupar-nos tempo e tornar mais fácil explorar os arredores. Tenho verificado quaisquer ofertas especiais ou descontos que possam estar disponíveis para voos ou alojamentos. Aproveitar promoções e descontos pode ajudar-nos a poupar algum dinheiro para outras atividades durante a nossa viagem. Também tenho procurado opções de transporte no nosso destino. É importante planear com antecedência para se deslocar.
Isso é um bom ponto. A pesquisa de opções de transporte pode ajudar-nos a navegar pela cidade de forma mais eficiente. Tenho pensado em transportes públicos, bem como quaisquer aplicações ou serviços de transporte local disponíveis. A utilização do transporte local pode proporcionar-nos uma experiência mais autêntica e ajudar-nos a mergulhar na cultura. Concordo. Também vale a pena procurar quaisquer passes de viagem ou cartões que ofereçam descontos para várias viagens. É uma ótima ideia. Os passos de viagem podem poupar-nos dinheiro e tornar mais conveniente explorar diferentes atrações. Também tenho pesquisado atrasos e atividades populares no nosso destino. Não queremos perder nada. Absolutamente. Planear com antecedência permite-nos criar um itinerário que inclua os locais e experiências em que estamos mais interessados. Tenho lido sobre quaisquer requisitos de entrada ou documentos necessários para o nosso destino. Temos de estar preparados. É crucial verificar se precisamos de vistos, vacinas ou quaisquer documentos de viagem específicos para entrar no país. Também tenho procurado opções de seguro de viagem. É importante ter cobertura em caso de imprevistos. O seguro de viagem proporciona tranquilidade e garante que estamos protegidos durante a nossa viagem. Tenho feito uma lista de itens essenciais para embalar com base no clima e nas atividades que faremos. Fazer uma embalagem inteligente pode ajudar-nos a manter-nos organizados e evitar embalar demais ou esquecer itens importantes. Também tenho pesquisado costumes locais e etiqueta cultural para garantir que respeitamos as tradições locais. Compreender e respeitar a cultura local potencia a nossa experiência de viagem e permite-nos estabelecer uma ligação com os locais. Obrigado por discutirem comigo o planeamento da viagem. É emocionante preparar-se para a nossa próxima aventura. Sejam bem-vindos. Ainda bem que estamos na mesma página. Um presente para uma viagem bem planeada e memorável. Lição 9. Fazer planos e antecipar eventos. Olá, Ana. Estava a pensar em encontrar-me este fim de semana. Estão disponíveis? Olá, John. Sim, tenho algum tempo livre. O que é que tinha em mente? Que tal ver um filme? Há um novo lançamento que queria ver. Isso soa como um plano. A que horas começa o filme? Está a ser exibido às 14 horas. Isso funcionaria para si? Isso é perfeito. Vou marcá-lo no meu calendário. A que teatro vamos? Vamos ao centro da cidade. Está mais perto de nós dois. Ótimo. Encontramo-nos lá. Já verificou as críticas do filme? Sim, procurei e as avaliações são bastante positivas. Parece uma boa. Estou entusiasmado. Gosto sempre de ver filmes contigo. Da mesma forma, é sempre divertido partilhar a experiência e discuti-la depois. Já agora, ouviu falar do novo café que abriu nas proximidades? Não, não o fiz. Conte-me mais sobre isso.
Chama-se de Breihaven. Tem uma variedade de misturas de café e deliciosos pastéis. Isso soa tentador. Que tal pegarmos um café antes do filme? É uma ótima ideia. Podemos recuperar o atraso e ter uma boa conversa com uma chávena de café. Estou ansioso por isso. Vamos encontrar-nos no café por volta das 13 horas e depois ir ao teatro. Parece um plano. Vemo-nos às 13 horas no de Breihaven. Perfeito. Estarei lá. Mal posso esperar pela nossa saída ao cinema e pela hora do café. Eu também não. Vai ser um fim de semana fantástico. Até breve. Até logo. Tome cuidado até nos encontrarmos. Aula 10. Explorando destinos de praia. Olá, Ana. Ultimamente tenho ansiado por um pouco de sol e areia. Sinto-me da mesma maneira. Tem algum destino de praia favorito? Olá, John. Absolutamente. Adoro explorar diferentes destinos de praia. Um dos meus favoritos é Bali. Bali soa incrível. O que é que gosta nisso? As praias imaculadas, as águas cristalinas e a cultura vibrante tornam-no um refúgio perfeito. Isso soa incrível. Ouvi falar muito das praias das Caraíbas. Já esteve lá? Sim, tive a sorte de visitar algumas ilhas das Caraíbas. As praias de areia e as águas azul turquesa são de cortar a respiração. Isso é fantástico. Qual ilha recomendaria para um visitante pela primeira vez? Se procura uma mistura de relaxamento e aventura, recomendo visitar a República Dominicana. A República Dominicana soa intrigante. Que atividades é que se pode usufruir lá? Pode praticar desportos aquáticos como snorkeling, fazer caminhadas em parques nacionais ou simplesmente aproveitar o sol nas suas praias deslumbrantes. Isso soa como uma mistura perfeita de atividades. Sempre quis visitar a Grécia. Já esteve lá? Sim, a Grécia é absolutamente encantadora. As praias de Santorini e Mykonos são dignas de cartão postal. Vi fotos dessas ilhas e elas parecem deslumbrantes. Algum outro destino de praia que recomendaria? Certamente. A Tailândia é outro país bonito com praias incríveis. Vale a pena explorar locais como Phuket e Krabi. A Tailândia está na minha lista de viagens há algum tempo. O que torna as suas praias especiais? A paisagem tropical, a areia branca e a calorosa hospitalidade dos habitantes locais criam uma experiência inesquecível. Mal posso esperar para visitar estes sítios. Há alguma joia escondida que descobriu? Uma joia escondida que encontrei são as Seychelles. É um grupo de ilhas conhecido pelas suas praias isoladas e pitorescas. As Seychelles são como o paraíso. Vou definitivamente adicioná-lo à minha lista de viagens. É um destino que não se arrependerá de visitar. A beleza natural é simplesmente de tirar o fôlego.
Obrigado por partilhar estes fantásticos destinos de praia. Estou inspirado para começar a planear a minha próxima viagem. Lição 11. Implementação de um cronograma de parcerias. Olá, Ana. Revisei a proposta e devo dizer que é bastante promissora. Vamos falar do calendário para a implementação desta parceria. Olá, John. Fico feliz que tenha gostado da proposta. Concordo, estabelecer um calendário claro é crucial para uma parceria bem-sucedida. Absolutamente. Deveríamos começar por discutir os primeiros passos. Quando acha que podemos começar? Penso que podemos dar início ao processo de implementação no próximo mês. Isso funciona para si? Isso soa razoável. Teremos de alocar recursos e preparar as nossas equipas para a colaboração. Concordado. Assim que tivermos uma data de início, podemos delinear os principais marcos. Quanto tempo acha que cada fase vai demorar? Penso que a primeira fase, que envolve a instalação das infraestruturas, deverá demorar cerca de 2 meses. 2 meses parecem realistas. Durante esse tempo, podemos também focar na formação das nossas respectivas equipas. Isso é um bom ponto. Teremos de garantir que todos estejam na mesma página e familiarizados com os novos processos. Exatamente. Depois de a infraestrutura estar em vigor, podemos passar para a segunda fase, que envolve testes e refinação. Prevejo que essa fase demorar cerca de 3 meses. Teremos de recolher feedback e fazer os ajustes necessários. 3 meses devem dar-nos tempo suficiente para testar exaustivamente os sistemas e resolver quaisquer problemas que surjam. Depois de terminarmos a fase de testes, podemos avançar com a fase final, que é o lançamento. Concordado. Devemos planear um evento de lançamento para gerar entusiasmo e mostrar a nossa parceria ao público. Acho que um evento de lançamento seria uma ótima ideia. Podemos convidar as partes interessadas e demonstrar os benefícios da nossa colaboração. Isso soa como um plano. Deveríamos ter o objetivo de ter o evento de lançamento cerca de 4 meses a partir da data de início. Concordo. É importante permitir alguma flexibilidade na linha do tempo para acomodar desafios inesperados. Absolutamente. É sempre prudente construir algum tempo de reserva para lidar com circunstâncias imprevistas. Uma vez que a parceria esteja em funcionamento, poderemos continuar a acompanhar os seus progressos e a proceder aos ajustamentos necessários ao longo do caminho. A avaliação e melhoria contínuas são fundamentais para o sucesso a longo prazo da nossa parceria. Não podia estar mais de acordo. Ao permanecermos proativos e adaptativos, podemos garantir uma colaboração forte e frutífera. Estou entusiasmado com o potencial desta parceria. Vamos trabalhar juntos para torná-la um sucesso retumbante. Partilho do vosso entusiasmo. Acredito que os nossos esforços combinados produzirão grandes resultados. Vamos começar. Absolutamente. Vamos mergulhar e fazer esta parceria prosperar. Lição 12. Yoga e alongamento. Olá, Ana. Ultimamente tenho experimentado alguns exercícios de yoga.
Já alguma vez fizeste yoga? Olá, John. Sim, pratico yoga regularmente. É uma ótima maneira de manter-se flexível e aliviar o stress. Isso é promissor. Tenho lutado contra a flexibilidade, especialmente nos meus músculos. Alguma dica? Uma pose que pode ajudar é o cão virado para baixo. Estica bem os músculos, especialmente os isquiotibiais e as panturras. Isso soa interessante. Como é que se faz a pose do cão virado para baixo? Comece com as mãos e os joelhos, depois levante os quadris para cima, formando uma forma de V invertido com o seu corpo. Vou tentar. Existem outras poses que recomendar para alongamento muscular? Sim, a pose do guerreiro é ótima para esticar as pernas, enquanto a pose da cobra ajuda a abrir o peito e os ombros. Vou incorporar isso na minha rotina. Por quanto tempo devo manter cada pose? É melhor manter cada pose por cerca de 30 segundos a 1 minuto, respirando profundamente e focando no alongamento. Isso faz sentido. Existe uma determinada hora do dia que seja melhor para yoga e alongamento? Pode praticar yoga a qualquer hora que funcione para si, mas muitas pessoas acham benéfico fazê-lo de manhã para energizar o seu dia. Vou tentar incorporar a yoga na minha rotina matinal. Existem recursos ou apps que recomendar? Existem muitos recursos excelentes disponíveis online e apps como o Yoga Studio e Down Dog oferecem aulas de yoga guiadas para todos os níveis. Vou verificar isso. Tem outras dicas para um iniciante como eu? Lembra-te de ouvir o teu corpo e nunca te forçar a fazer uma pose. É importante encontrar um equilíbrio entre desafio e conforto. Isso é um bom conselho. Vou ter isso em mente. Obrigado por partilhar o seu conhecimento. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar. O yoga é uma prática maravilhosa que pode beneficiar tanto o corpo como a mente. Estou animado para começar a minha jornada de yoga e experimentar os benefícios em primeira mão. Obrigado mais uma vez. Lição 13. Analisando estratégias da concorrência. Olá, Ana. Tenho analisado de perto as estratégias dos nossos concorrentes. O que acha deles? Olá, John. É importante manter-se informado sobre os nossos concorrentes. O que é que descobriu até agora? Bem, parece que estão a concentrar-se em expandir a sua presença online e oferecer experiências personalizadas aos clientes. Isso é interessante. Deveríamos considerar a incorporação dessas estratégias no nosso próprio modelo de negócio. Concordo. É promissor ver como estão a adaptar-se às tendências do mercado em mudança. Absolutamente. Temos de nos manter competitivos e melhorar continuamente as nossas ofertas. Exatamente. Ao analisar as suas estratégias, podemos identificar áreas onde podemos diferenciar-nos. Isso é um bom ponto. Deveríamos alavancar os nossos pontos fortes únicos para nos destacarmos da concorrência. Também notei que estão a investir pesadamente em publicidade nas redes sociais. Pode valer a pena considerar para os nossos esforços de marketing.
A publicidade nas redes sociais pode ser eficaz para atingir um público mais vasto. Deveríamos explorar essa avenida. Definitivamente. É essencial manter-se atualizado com as mais recentes técnicas e plataformas de marketing. Não podia estar mais de acordo. Precisamos de nos adaptar e evoluir para responder às novas exigências dos nossos clientes. Penso que seria vantajoso proceder a uma análise aprofundada dos pontos fortes e fracos dos nossos concorrentes. Concordo plenamente. É crucial compreender as suas estratégias e encontrar oportunidades onde possamos sobressair. Ao fazê-lo, podemos formular um plano abrangente para nos posicionarmos como líderes no mercado. Absolutamente. Vai dar-nos uma vantagem competitiva e ajudar-nos a atrair e reter clientes. Ainda bem que estamos na mesma página. Vamos reunir as nossas descobertas e discuti-las com a equipa. Isso soa como um plano. A colaboração e o brainstorming ajudar-nos a encontrar soluções inovadoras. Estou entusiasmado com as possibilidades. Com as estratégias certas, podemos superar os nossos concorrentes. Partilho do vosso entusiasmo. Vamos trabalhar juntos para analisar, inovar e ficar à frente do jogo. Concordado. Juntos, podemos alcançar grandes coisas e conduzir o nosso negócio a novos patamares. Não poderia ter dito melhor. Vamos começar e deixar a nossa marca na indústria. Absolutamente. A nossa determinação e o nosso pensamento estratégico vão diferenciar-nos. Vamos fazer acontecer. Lição 14. Cozinhar algo saudável juntos. Olá, Ana. Ultimamente tenho pensado em cozinhar algo saudável juntos. O que é que achas? Olá, John. Isso soa como uma ótima ideia. Cozinhar refeições saudáveis pode ser divertido e gratificante. Fico feliz que esteja a bordo. Tem alguma sugestão de uma receita saudável que possamos experimentar? Que tal fazer uma salada colorida com uma variedade de legumes frescos e um molho caseiro? Isso soa delicioso. Que vegetais recomendaria para a salada? Podemos usar alface crocante, tomates suculentos, pepinos crocantes e alguns pimentões coloridos. Excelentes opções. E o curativo? Alguma recomendação para uma opção saudável? Podemos fazer um vinagrete simples usando azeite, vinagre balsâmico, mostarda Dijon e um toque de mel. Isso soa como uma combinação saborosa. Estou animado para experimentar. Qual é o próximo passo? Lavamos e picamos os legumes, depois misturamos-los numa tigela grande. Devemos adicionar alguma proteína para torná-la uma refeição mais farta? Sim, podemos acrescentar um pouco de frango grelhado ou ovos cozidos para proteínas, ou mesmo alguns grão de bico para uma opção vegetariana. É uma ótima ideia. Vai acrescentar mais substância à salada. E quanto ao tempero? Podemos polvilhar um pouco de sal, pimenta e ervas como manjericão ou salsa para adicionar sabor. Perfeito. Mal posso esperar para prová-lo. Há mais alguma coisa que devemos considerar?
Devemos também ter a certeza de incluir algumas gorduras saudáveis, como fatias de abacate ou nozes torradas. Isso é um bom ponto. As gorduras saudáveis são importantes para uma alimentação equilibrada. Devemos servi-lo imediatamente? Sim, é melhor saborear a salada fresca enquanto os vegetais ainda estão crocantes e vibrantes. Soa bem. Vamos começar a nossa aventura culinária saudável. Estou animado para aprender e criar algo delicioso. Eu também. Cozinhar juntos não é apenas uma ótima maneira de unir, mas também uma oportunidade de explorar novos sabores e técnicas. Não podia estar mais de acordo. É uma oportunidade de expandir os nossos horizontes culinários enquanto nutrem os nossos corpos. Absolutamente. E cozinhar refeições saudáveis em casa ajuda-nos a manter o controle sobre os ingredientes e a fazer escolhas conscientes. Isso é verdade. É fortalecedor saber exatamente o que se passa nas nossas refeições. Além disso, pode poupar-nos dinheiro a longo prazo. Definitivamente. É uma situação em que todos ganham. Está pronto para embarcar nesta viagem de cozinha saudável comigo? Absolutamente. Vamos mergulhar no mundo da cozinha nutritiva e deliciosa. Estou grato por tê-lo como meu parceiro de cozinha. Da mesma forma, juntos, criaremos refeições saudáveis e faremos as nossas papilas gustativas e corpos felizes. Mal posso esperar para começar. Vamos fazer da cozinha saudável uma parte regular das nossas vidas. Lição 15: Equilíbrio trabalho-vida pessoal. Olá, Ana. Durante a nossa última reunião, tivemos uma conversa sobre o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Qual é a sua opinião sobre isso? Olá, John. O equilíbrio entre vida profissional e pessoal é crucial para o nosso bem-estar geral. É essencial encontrar a harmonia entre a nossa vida profissional e pessoal. Absolutamente. Pode ser difícil encontrar um equilíbrio, especialmente quando as exigências de trabalho são elevadas. Isso é verdade. É importante estabelecer limites e priorizar o autocuidado para evitar o burnout. Concordo plenamente. Como consegue manter um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida pessoal? Faço questão de agendar pausas regulares e alocar tempo para atividades que me tragam alegria e relaxamento. Essa é uma ótima abordagem. Acho útil desconectar-me do trabalho durante o meu tempo pessoal para recarregar as energias. Desligar é fundamental. Permite-nos recarregar as energias e estar totalmente presentes nas nossas vidas pessoais. Definitivamente. Também comecei a delegar tarefas e a pedir apoio quando necessário para evitar sobrecarga. A delegação é importante. Ajuda a distribuir a carga de trabalho e permite-nos concentrar-nos nas nossas prioridades. Tenho tentado estabelecer limites claros, estabelecendo horários de trabalho específicos e aderindo a eles. Definir horas de trabalho é uma ótima ideia. Ajuda a criar estrutura e promove um equilíbrio mais saudável entre a vida profissional e a vida pessoal. Também tenho explorado práticas de mindfulness para reduzir o stress e aumentar o foco. Já experimentou alguma? Sim, pratico meditação mindfulness. Ajuda-me a manter-me centrado e reduz o impacto do stress relacionado com o trabalho. Isso é fantástico.
A atenção plena pode ser uma ferramenta poderosa para manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. Verdadeiramente permite-nos estar mais presentes e fazer escolhas conscientes sobre como passamos o nosso tempo. Absolutamente. Ser intencional sobre a forma como alocamos o nosso tempo é essencial para alcançar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Concordado. Trata-se de encontrar a mistura certa que funcione para nós individualmente e honrar as nossas necessidades pessoais. Acho que é importante que as organizações promovam o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal e fomentem uma cultura de apoio. Não podia estar mais de acordo. As organizações desempenham um papel vital na criação de um ambiente que valorize o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Ao priorizar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, podemos aumentar a produtividade, a satisfação e o bem-estar geral. Isso é verdade. É uma situação ganha-ganha para os colaboradores e para a organização como um todo. Ainda bem que estamos a ter esta conversa. Lembra-me a importância de manter um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida pessoal. Também estou contente. Vamos continuar a priorizar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal e inspirar outros a fazerem o mesmo. Absolutamente. Juntos, podemos criar uma mudança positiva para um equilíbrio mais saudável entre a vida profissional e a vida pessoal. Acredito que podemos fazer a diferença. Vamos dar o exemplo e encorajar os outros a encontrarem a sua própria harmonia entre trabalho e vida pessoal. Estou contigo nisso. Um passo para alcançar o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal e viver uma vida plena. Lição 16. Resoluções de Ano Novo. Olá, Ana. Já pensou em alguma resolução para o ano novo? Olá, John. Sim, creio que estabelecer resoluções é uma ótima maneira de começar o novo ano. Fez algum? Absolutamente. Uma das minhas resoluções é priorizar a minha saúde e boa forma. E tu? É uma grande resolução. Quero também focar-me no meu bem-estar e incorporar mais práticas de autocuidado na minha rotina. Isso é maravilhoso. Cuidar de nós próprios deve ser sempre uma das principais prioridades. O que mais está na sua lista? Outra resolução é ler mais livros. Quero expandir os meus conhecimentos e explorar diferentes géneros. A leitura é um excelente hábito para cultivar. Alarga os nossos horizontes e estimula a nossa imaginação. Também tenho uma resolução relacionada com a aprendizagem. A sério? Qual é a sua resolução? Quero aprender uma nova língua. É algo que sempre quis fazer e acho que este ano é um momento perfeito para começar. Isso é fantástico. Aprender uma nova língua abre portas a novas culturas e oportunidades. Em que língua está interessado? Estou inclinado para o espanhol. É muito falado e penso que será benéfico tanto para o crescimento pessoal como profissional. O que é interessante. Aprender espanhol irá certamente melhorar as suas capacidades de comunicação. Desejo-lhe boa sorte com a sua resolução. Gracias. Agradeço o vosso apoio. Tem outras resoluções na sua lista? Sim,
Quero desenvolver uma prática de meditação consistente. Vai ajudar-me a cultivar a atenção plena e a reduzir o stress. É uma grande resolução. Tirar alguns momentos por dia para acalmar a mente pode ter um impacto profundo no nosso bem-estar geral. Absolutamente. É importante encontrar momentos de paz e tranquilidade no meio das nossas vidas ocupadas. O que mais tem em mente? Também quero melhorar as minhas capacidades de gestão do tempo. Tenho notado que ser mais organizado e eficiente pode aumentar significativamente a produtividade. A gestão do tempo é, de facto, fundamental. Permite-nos aproveitar ao máximo os nossos dias e alcançar os nossos objetivos de forma mais eficaz. É uma resolução incrível. Viajar alarga as nossas perspectivas e expõe-nos a diferentes culturas. É uma maneira maravilhosa de aprender e crescer. Não podia estar mais de acordo. Portanto, estas são as nossas resoluções para o novo ano. Vamos apoiar-nos uns aos outros e torná-los realidade. Absolutamente. Juntos, podemos fazer mudanças positivas e ter um ano gratificante pela frente. Vamos cumprir as nossas resoluções.